A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje eu estou aqui com uma bênção, uma inspiração para mim, um irmão em Cristo que tem sido bênção e sempre tem uma palavra super abençoada. E ele contou uma historinha para mim aqui hoje que ele vai compartilhar com vocês hoje, em nome de Jesus, aí para edificar o dia de vocês. Olá, Ronaldo. Paz do Senhor, meus irmãos. O Moisés é um irmão meu do coração e é muito bom quando nós nos encontramos porque o assunto sempre é um só, a palavra de Deus, Deus que é nossas vidas. Eu estava comentando com ele da experiência que eu estava contando uma história para os meus netos, a Cecília e o Gabriel, e eu estava falando da história de Moisés, que muito pequeno ele foi morar no Egito, por um propósito de Deus, um projeto de Deus. Deus já estava preparando para ser usado nas mãos do Senhor. E eu contei para eles que ele foi para lá e ele viu todo tipo de cultura, de crença, era o mundo evoluído da época, o Egito. Mas ele teve um benefício. Deus sempre dá um benefício aos seus servos, que foi a sua mãe ali, que foi escolhida para dar continuidade ao ensino. E a sua mãe ia ali, falava que ele estava no Egito, mas que ele era hebreu e que ele tinha um Deus que criou os céus e a terra, que o Deus verdadeiro é o Deus dele. Foi criando, foi ensinando a vida toda. Aquela criança foi passando da intermediária para a adolescência, para a juventude, e chegou na fase adulto, e ele teve que definir. Já não tinha a mãe dele mais como uma ajudadora, mas ele tinha dentro dele o ensino da palavra. E ele sabia que ele estava ali no Egito, mas que o seu Deus era o Deus dos hebreus, Deus que criou o céu e a terra. E eu conto isso para eles, que ele guardou o ensinamento, ele guardou no coração o ensino dele. E quando ele cresceu e ele teve que se decidir quem ele era, ele poderia ser o sucessor do trono. E chegou um dia, ele viu um hebreu e egípcios brigando, e ali ele ia decidir quem ele era, se ele era do Egito, aquele berço de cultura, de riqueza, ou se ele era um hebreu simples, mas porém servo de Deus. Ele tinha que escolher. E ali a Bíblia fala que ele matou o egípcio que estava ali, e ele escolheu ser hebreu. Eu falei com meus netos: olha, vai chegar um momento que vocês vão para a escola, que vocês vão para a faculdade, mas o ensino vai definir quem vocês querem ser. Vocês querem ser um egípcio ou você quer ser um hebreu? Então ele escolheu ser um hebreu, e porém ele não está lá na história como uma múmia, ele não está na história lá das pirâmides do Egito, mas a Bíblia fala que ele está na eternidade. Então ele preferiu estar na eternidade do que estar na história no Egito, das pirâmides, uma das maravilhas do mundo, porque ele guardou o ensino, porque ele entendeu que melhor é servir a Deus do que ser um grande faraó desta vida. Fica com Deus. Então hoje, pense, talvez você precise tomar essa decisão hoje. Você é um egípcio ou um hebreu, servo de Deus. Servo de Deus. Se você tiver que definir isso, lembre dos ensinamentos. Lembre do que você recebeu e do que o Espírito Santo de Deus está ministrando na sua vida. Você é um hebreu. Você é filho de Deus. Decida pelo Pai sempre, que em breve Ele está vindo nos buscar e nós voltaremos para o nosso lar. Que Deus abençoe o dia de vocês e que seja uma bênção aí, assim como está sendo aqui com meu grande amigo e guerreiro Ronaldo. Deus abençoe a todos.